Concessionárias jamais lhe diriam isso, mas existem SUVs que duram o dobro do tempo e custam uma fração do custo normal de reparo. No entanto, escolher o modelo errado rapidamente o leva a uma espiral de visitas inesperadas ao mecânico, garantias adicionais caras e prêmios de seguro sem dormir. Falo por experiência própria, passei anos sob o capô e vi exatamente quais modelos duram e quais deixam seus donos loucos. Neste vídeo, apresento 10 SUVs que podem economizar milhares de dólares ao longo dos anos, veículos que motoristas de verdade dirigem regularmente mais de 400 mil quilômetros sem apresentar problemas. Alguns desses modelos vêm com garantia de fábrica de até 10 anos, enquanto outros mantêm seu valor de revenda melhor do que muitos veículos premium. E a melhor parte? O número 1 desta lista pode acabar sendo a decisão mais inteligente para o seu bolso, então, não deixe de conferir até o final. O Honda MDX, originário do segmento premium da fabricante, representa um nível de longevidade que mesmo as marcas alemãs mais caras muitas vezes não conseguem igualar, e o faz com custos de manutenção significativamente mais baixos. Embora pertença à classe dos SUVs de luxo de médio porte, a plataforma Repair-Pal estima custos anuais de reparo em cerca de €550, bem abaixo da média da categoria. Muitos proprietários de longa data elogiam o MDX principalmente pela durabilidade de componentes essenciais, como motor, transmissão e chassi, mesmo após 240 mil quilômetros. Graças à sua engenharia simples e às inúmeras peças compartilhadas com outros modelos Honda, os reparos não são apenas mais simples, mas também significativamente mais baratos do que com os complexos concorrentes europeus. Com uma garantia de fábrica de 4 anos ou 80 mil quilômetros e uma garantia adicional de 6 anos ou 110 mil quilômetros para o conjunto propulsor, você estará bem protegido desde o início, embora a maioria dos modelos MDX comprove sua confiabilidade muito além disso. Quem não abre mão do conforto superior, mas não quer passar muito tempo na oficina, definitivamente deve considerar o MDX. E é exatamente por isso que ele continua sendo uma das opções mais confiáveis nas estradas alemãs. O Toyota Corolla Cross pode ser a escolha mais tranquila entre os SUVs compactos em 2025, e não apenas por causa do seu preço, que começa em torno de €21 mil e chega a pouco menos de €28 mil. Na verdade, este modelo combina custos de compra acessíveis com a confiabilidade comprovada pela qual a Toyota é valorizada mundialmente. A plataforma Repair-Pal estima os custos médios anuais de manutenção em cerca de €420, significativamente abaixo da média da categoria. E o que o diferencia da concorrência? Inúmeros motoristas relatam ter percorrido facilmente mais de 320 mil quilômetros com apenas revisões regulares. Em termos de confiabilidade, o Corolla Cross está consistentemente entre os 25% melhores da categoria, de acordo com a Consumer Reports e a JD Power. Graças à extensa rede de serviços da Toyota na Alemanha, os custos de reparo permanecem baixos e as peças de reposição estão prontamente disponíveis. E embora o Corolla Cross venha com uma garantia básica de 3 anos, cobrindo quase 58 mil quilômetros, e uma garantia de 5 anos para o conjunto propulsor, cobrindo aproximadamente 96 mil quilômetros, muitos compradores raramente utilizam esses serviços, simplesmente porque o carro raramente apresenta problemas. Quem procura um veículo para o dia a dia que impressiona com baixo custo, alta quilometragem e absoluta tranquilidade encontrará no Corolla Cross um vencedor discreto que oferece exatamente o que a maioria das pessoas deseja. Quem planeja dirigir seu SUV por muitos anos verá no Hyundai Tucson uma escolha bem pensada e preparada para o futuro em 2025. Com preços de entrada a partir de 25 mil euros e versões topo de linha a pouco mais de 35 mil euros, o Tucson oferece uma faixa de preço atraente. Mas sua verdadeira força só se torna aparente em proprietários de longo prazo. É aqui que ele se destaca com um nível de tranquilidade particularmente alto. Graças a uma garantia de 10 anos ou 160 mil quilômetros para o conjunto propulsor, quase única no setor, a Hyundai oferece mais proteção de fábrica do que praticamente qualquer outro veículo neste segmento. Mas não é apenas a cobertura da garantia que impressiona. De acordo com o Repair-Pal, os custos médios anuais de manutenção giram em torno de €460, um valor significativamente inferior à média da categoria para SUVs compactos. As novas gerações do Tucson, seja com motor a gasolina tradicional ou como variante híbrida, provaram ser particularmente confiáveis no uso diário.
Problemas típicos de longo prazo, como vazamentos de óleo, problemas na transmissão ou falhas elétricas, são raros, resultado do foco consistente da Hyundai em tecnologia simples e robusta. Tanto a JD Power quanto a Consumer Reports classificam regularmente o Tucson entre os melhores desempenhos em confiabilidade prevista. E com a crescente rede de serviços da Hyundai na Alemanha, o acesso a peças de reposição e serviços de oficina permanece simples e acessível. Portanto, quem procura um SUV compacto durável, de fácil manutenção e pronto para híbridos encontrará no Tucson uma solução bem pensada que deixa pouco a desejar. Quem procura um SUV que possa lidar com neve, terrenos acidentados e longas viagens diárias sem gastar muito não pode superar o Subaru Outback. Com preços de entrada a partir de €28.000 e acabamentos topo de linha por pouco menos de €37.000, o Outback combina a versatilidade robusta de um SUV grande com a eficiência de um crossover. A tração integral permanente é um equipamento de série, uma clara vantagem para condições de estrada reais, especialmente em climas frios, onde a tração é fundamental. O que surpreende muitos, no entanto, são os baixos custos de manutenção. De acordo com o Repair.pal, o custo médio anual de reparos gira em torno de €560, um valor notavelmente baixo, especialmente considerando o tamanho e o sistema de tração integral. Ao contrário de muitos outros modelos com tração integral, o Outback não apresenta custos de manutenção excessivos. Inúmeros motoristas relatam percorrer facilmente mais de 320.000 km sem grandes falhas técnicas. Desde que os intervalos de manutenção recomendados sejam observados, componentes essenciais como motor, transmissão e chassi costumam durar bem mais de 240.000 km. O Outback obtém pontuações consistentemente altas em estudos de confiabilidade conduzidos pela JD Power e pela Consumer Reports, uma reputação refletida em seu alto valor de revenda, mesmo após muitos anos de uso. Com uma garantia de 3 anos para veículos novos, cobrindo quase 58.000 km e proteção adicional do trem de força por 5 anos ou aproximadamente 96.000 km, o carro está bem protegido desde o início. No entanto, muitos compradores relatam que raramente precisam usar essas garantias. Para aqueles que enfrentam condições climáticas adversas com frequência, dirigem longas distâncias regularmente ou simplesmente desejam um SUV que permaneça confiável ao longo do tempo, o Subaru Outback é uma das opções de médio porte mais sólidas do mercado. Quem procura um SUV que possa encarar estradas rochosas com confiança no fim de semana e ir confortavelmente para o trabalho na segunda-feira sem bater os dentes encontrará no Toyota 4Runner uma das opções mais confiáveis, e isso já acontece há décadas. Embora este modelo seja raro na Alemanha, ele desfruta de status cult em todo o mundo. Os preços começam em torno de €39.000 para a versão básica SR5, enquanto as variantes topo de linha chegam a cerca de €52.000. Não é uma pechincha, mas você adquire um veículo que representa uma das decisões de propriedade mais seguras no setor off-road. De acordo com o Repair.pal, o custo médio anual de reparo é de apenas €480, um valor surpreendentemente baixo para um SUV clássico com carroceria sobre chassi e verdadeira capacidade off-road. O que torna o 4Runner tão durável? Um comprovado motor V6 de 4,5 litros naturalmente aspirado, uma robusta transmissão automática de 5 marchas, sem turbocompressores frágeis e sem sistemas eletrônicos sobrecarregados. A Toyota construiu este modelo com durabilidade em mente, e ele cumpre o que promete. Ele vem com garantia de 3 anos, ou pouco menos de 58.000 km, e 5 anos, ou aproximadamente 96.000 km, de proteção do trem de força. Mesmo assim, muitos proprietários relatam que seus veículos duram bem mais de 480.000 km, com nada mais do que trocas de óleo, freios novos e pneus novos. Outro ponto positivo: embora tenha sido construído para uso off-road, o 4Runner tem um bom desempenho nas estatísticas de seguros. As sólidas classificações de segurança e a baixa frequência de sinistros garantem que os custos de seguro sejam frequentemente inferiores aos de veículos off-road comparáveis. E o 4Runner também está entre os melhores em termos de retenção de valor, mesmo após 5 anos, ele atinge regularmente um valor de revenda superior a 60% do seu preço original de tabela. Um verdadeiro cavalo de batalha com potencial de culto que dificilmente perde valor. Quem procura um SUV luxuoso que não seja sobrecarregado por visitas constantes à oficina ou custos excessivos de manutenção deve dar uma olhada no Lexus NX. Em 2025, ele será uma das opções mais confiáveis no segmento premium.
O preço inicial gira em torno de 39 mil euros, enquanto as versões topo de linha e híbridas chegam a pouco menos de 52 mil euros. Por isso, você obtém um veículo com recursos de alta qualidade, mas sem os custos típicos de reparos de luxo. De acordo com o Repair Pal, os custos médios anuais de manutenção giram em torno de 530 euros, um valor quase incomumente baixo para esta classe de veículos, onde modelos similares costumam custar o dobro. O que está por trás dessa confiabilidade? Simplesmente, o comprovado DNA da Toyota. O Lexus NX é tecnicamente baseado nas plataformas mais confiáveis da empresa-mãe, a Toyota, incluindo o sistema de transmissão, a eletrônica e os sistemas híbridos. Isso não só garante menos panes, como também custos de manutenção previsíveis, mesmo após o término da garantia. Falando em garantias, a Lexus oferece 4 anos, ou aproximadamente 58 mil quilômetros, de cobertura básica de fábrica, além de 6 anos, ou aproximadamente 112 mil quilômetros, para o conjunto propulsor. No entanto, muitos motoristas relatam que seus veículos apresentam um desempenho impecável muito além desses limites, especialmente as versões híbridas, projetadas para durabilidade e tecnologia simples. Outra vantagem: a extensa rede de concessionárias Lexus na Alemanha desfruta de uma excelente reputação em atendimento ao cliente. Reparos rápidos, custos de mão de obra justos e fornecimento ágil de peças de reposição fazem toda a diferença, sem longos tempos de espera ou acréscimos excessivos. Quem procura um SUV espaçoso que acomoda confortavelmente até 8 pessoas, mas não quer financiar as próximas férias do mecânico, encontrará no Honda Pilot uma das soluções mais adequadas para famílias do mercado. Os preços começam em torno de 39 mil euros para a versão Sport, enquanto a luxuosa Black Edition sai por volta de 53 mil euros. Não é uma pechincha, mas sua manutenção é significativamente mais barata do que a de muitos concorrentes de 3 fileiras de bancos. Segundo o Repair Pal, o custo médio anual de reparos gira em torno de 500 euros, um valor notavelmente baixo para um veículo deste porte. Sob o capô, encontra-se um comprovado motor V6 de 3,5 litros naturalmente aspirado, combinado com uma transmissão automática de 10 marchas de design simples. Essa combinação é considerada confiável, durável e de fácil manutenção, perfeita para uso a longo prazo. Muitos proprietários relatam percorrer facilmente mais de 320 mil quilômetros com manutenções regulares, sem problemas significativos. Embora o Repair Pal tenha dado ao Pilot uma avaliação média de 3,5 em 5, a realidade na estrada pinta um quadro melhor. Quase nenhum problema com o sistema de transmissão, valor de revenda estável e excelente disponibilidade de peças de reposição graças à forte rede de serviços da Honda na Alemanha. O Pilot vem de fábrica com uma garantia de 3 anos ou quase 58 mil quilômetros, complementada por 5 anos ou aproximadamente 96 mil quilômetros de cobertura do sistema de transmissão. E quem opta por uma garantia estendida se beneficia duplamente, porque os pacotes adicionais da Honda geralmente custam de 15% a 20% menos do que ofertas comparáveis da GM ou Ford. Isso torna o Pilot uma escolha inteligente e economicamente sustentável para famílias que viajam longas distâncias. Quem procura um SUV com aparência e direção de luxo, mas que não se surpreenda com custos de reparo excessivos, deve dar uma olhada no Mazda CX-5. Este modelo é considerado uma verdadeira dica privilegiada no segmento de SUVs compactos em 2025. A versão de entrada custa cerca de 27 mil euros, enquanto os níveis de acabamento mais altos custam cerca de 37 mil euros. Portanto, o CX-5 oferece elegância e acabamento de alta qualidade a um preço significativamente inferior ao de muitas marcas de luxo. O que é particularmente impressionante, no entanto, é o quão acessível é a manutenção do CX-5. De acordo com o Repair Pal, os custos médios anuais de manutenção giram em torno de 460 euros, um dos melhores valores nesta classe de veículos. E não só é um veículo acessível para manter, como também tem uma longevidade impressionante. Sob o capô está o comprovado motor Skectil da Mazda, disponível como um motor de 2,5 litros naturalmente aspirado e econômico ou na versão turboalimentada mais potente, ambos projetados para muitos anos de serviço confiável.
Muitos proprietários relatam ter rodado mais de 320 mil quilômetros com manutenção básica, sem grandes problemas técnicos. Deficiências típicas, como falhas na transmissão, consumo excessivo de óleo ou defeitos eletrônicos, comuns em concorrentes, raramente são um problema com o CX-5. O modelo recebe regularmente prêmios da Consumer Reports e da JD Power por sua confiabilidade. E mesmo quando reparos fora da garantia são necessários, eles permanecem agradavelmente acessíveis graças ao design simples e à boa disponibilidade de peças. A Mazda inclui uma garantia básica padrão de 3 anos, ou pouco menos de 58 mil quilômetros, e 5 anos, ou aproximadamente 96 mil quilômetros, de proteção do trem de força, serviços que muitos motoristas raramente precisam usar. Se você procura um SUV luxuoso que possa atravessar lama e cascalho aos domingos e ainda brilhar no escritório às segundas-feiras, o Lexus GX é uma das opções mais subestimadas do mercado. A nova geração do GX 550 na versão Premium custa a partir de 61 mil euros, não é uma quantia pequena, mas o que você recebe não é um item de prestígio efêmero, mas um veículo com valor real a longo prazo. Por trás do elegante interior, esconde-se um design baseado na base robusta do Toyota Land Cruiser Global. O GX agora conta com um potente motor V6 biturbo de 3,5 litros, combinado com tração integral permanente e uma caixa de transferência comprovada, projetada para distribuição de potência confiável e máxima durabilidade mecânica. Apesar de sua capacidade off-road e credenciais premium, os custos médios de manutenção giram em torno de apenas 720 euros por ano, de acordo com o Repair Pal, um valor notavelmente baixo para um verdadeiro veículo de luxo off-road. Muitos motoristas relatam que seu GX percorre facilmente mais de 400 mil quilômetros, com pouco mais do que serviços de manutenção de rotina. Como diversos componentes do conjunto propulsor são compartilhados com outros modelos da Toyota, a disponibilidade de peças de reposição é simples, confiável e relativamente acessível, especialmente em comparação com os SUVs de luxo europeus. A Lexus oferece uma garantia padrão de 4 anos, ou pouco menos de 58 mil quilômetros, e 6 anos, ou aproximadamente 112 mil quilômetros, para o conjunto propulsor. Mas qualquer pessoa que já tenha dirigido o GX por algum tempo sabe que essas garantias raramente são realmente necessárias. Quem procura um dos SUVs mais confiáveis e econômicos do mercado não pode deixar de conhecer o Honda CR-V. Este modelo não é popular apenas entre os motoristas, mas também ostenta especificações impressionantes. A versão básica custa a partir de 29 mil euros, enquanto as versões híbridas totalmente equipadas custam em torno de 39 mil euros. Mas o verdadeiro valor só se torna aparente após a compra. Segundo o Repair Pal, o custo médio anual de manutenção é de apenas 380 euros, o menor em todo o segmento de SUVs compactos. Isso significa menos visitas inesperadas à oficina e mais dinheiro no seu bolso a longo prazo. E o CR-V é feito para durar. Muitos proprietários relatam que, com manutenções regulares, chegam facilmente a mais de 320 mil quilômetros, sem grandes reparos. Os comprovados motores naturalmente aspirados da Honda, a suave transmissão CVT e os sofisticados sistemas híbridos foram desenvolvidos com durabilidade e confiabilidade em mente, não para truques de curto prazo. O CR-V também é difícil de superar em termos de retenção de valor. Ano após ano, ele recebe as melhores avaliações da Consumer Reports e da JD Power, enquanto seu valor de revenda supera consistentemente a maioria de seus concorrentes. Ele vem com 3 anos de garantia de fábrica, ou quase 58 mil quilômetros, e 5 anos, ou aproximadamente 96 mil quilômetros, de proteção do trem de força, serviços que muitos proprietários raramente precisam usar. Graças à extensa rede de serviços da Honda na Alemanha, o acesso a peças de reposição e oficinas qualificadas é fácil, rápido e com preços acessíveis. Para quem busca baixos custos operacionais, confiabilidade a longo prazo e alto valor de revenda, especialmente na versão híbrida, com sua economia adicional de combustível, o CR-V é uma das escolhas mais inteligentes no segmento de SUVs. Se você quer desfrutar de uma viagem tranquila pelos próximos 10 a 15 anos sem pagar constantemente contas caras de conserto, então estes SUVs são a escolha inteligente. Eles são confiáveis, fáceis de manter e construídos para durar bem mais de 320 mil quilômetros. Sem surpresas desagradáveis, sem truques de concessionária. Então, antes de assinar aquele contrato de compra ou fazer um leasing, dê uma olhada nesta lista. Ela pode literalmente economizar milhares de euros.
Se você gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que esteja procurando um carro. Porque o SUV certo não só levará você aonde você quer, como também o manterá longe da garagem. E já que estamos nisso, agora vem a parte crucial. Encontrar o veículo perfeito é só o começo. Existem armadilhas de custo ocultas ao dirigir um carro que muitas pessoas só percebem quando é tarde demais, mesmo que tenham comprado um modelo confiável. Estamos falando de aumentos repentinos no preço do seguro, garantias questionáveis e recursos tecnológicos que causam mais mal do que bem a longo prazo. Então, aqui estão 5 dicas profissionais que todo proprietário de carro inteligente na Alemanha deve saber, elas economizarão seu dinheiro e o protegerão de aborrecimentos a longo prazo. Primeiro, garantias estendidas. Muitas concessionárias adicionam 100% ou mais ao preço original, sem que você perceba. Muitas vezes, você pode obter a mesma garantia do fabricante diretamente de fornecedores terceirizados, como a Zuris, ou dos próprios fabricantes, por um preço significativamente menor online. E a melhor parte, em muitos casos, existe o direito legal a um reembolso se você cancelar antecipadamente, mas ninguém na concessionária lhe informará isso voluntariamente. Dica: sempre pergunte o nome da seguradora e compare os preços online antes de assinar. Em segundo lugar, o seguro está cada vez mais baseado na complexidade do reparo, em vez de apenas na segurança. Muitas pessoas pensam que quanto mais seguro o carro, mais barata a apólice. Pensamento errado. Veículos com tecnologia complexa, como persianas de radiador ativas ou para-choques com sensores de radar, custam mais para consertar, e isso impacta diretamente o seu prêmio. Por exemplo, um Subaru Forester costuma ser mais barato para segurar do que um Tesla Model Y, embora este último tenha um desempenho melhor em testes de colisão. Dica: sempre faça orçamentos de seguro reais para o nível de acabamento exato que você deseja comprar, até mesmo detalhes como teto panorâmico ou sistema híbrido podem alterar significativamente o prêmio. Em terceiro lugar, as transmissões CVT, transmissões automáticas continuamente variáveis, parecem boas no papel, mas representam problemas de longo prazo para muitas marcas. Embora reduzam o consumo de combustível, costumam ser caras para consertar, especialmente após 160 mil quilômetros. Modelos da Nissan, como o Altima e o Rogue, que sofrem com superaquecimento e danos na correia, são particularmente afetados, assim como os Subarus mais antigos, anteriores a 2008. O SVT híbrido da Toyota, que utiliza um sistema de engrenagens planetárias tradicional, tem melhor desempenho. Dica: se você planeja dirigir longas distâncias, opte por uma transmissão automática convencional ou híbrida da Toyota, elas são significativamente mais robustas. Quarto, o maior problema dos híbridos não é a bateria, mas sim o inversor e os sistemas de arrefecimento. Baterias modernas, como as encontradas no Prius, CR-V ou RAV4 Hybrid, costumam durar mais de 320 mil quilômetros. O que falha com mais frequência? Os inversores, que convertem eletricidade, e seus circuitos de arrefecimento. Se ventoinhas ou linhas de arrefecimento ficarem obstruídas, todo o sistema pode superaquecer. Dica: limpar regularmente o sistema híbrido e usar o líquido de arrefecimento original pode evitar danos. Sintomas iniciais, como ruído da ventoinha ou partida lenta, devem ser levados a sério. Quinto, a desvalorização de carros elétricos e híbridos de luxo é drástica. Após apenas um ano, modelos como o Audi Q5 TFS LE, o BMW X5 xDrive 45 e ou o Mercedes EQE perdem entre 35% e 50% do seu valor. Muitos compradores consideram apenas o preço de compra, mas o verdadeiro potencial de economia está em saber como possuir um veículo corretamente. Seja seguro, garantia ou manutenção, quem está preparado paga menos. E agora você é esse alguém. Você não encontrará essa informação na concessionária, mas ela faz a diferença entre um motorista inteligente e alguém que paga caro pelos erros depois. Se este vídeo te ajudou, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que esteja comprando um carro. Porque a melhor maneira de dirigir sem preocupações é dirigir com mais inteligência.